Alessandra Lippel e esse é o canal Limão Limonada, o canal mais artístico desse YouTube. Estou aqui com Maurício Hoffman, Rafael Reis e Fê Santana, que eles são o Novo Artista, uma plataforma de conteúdo para artistas com foco em música, mas eles vão contar mais sobre isso, ok? Bom, primeiro queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouco da experiência anterior ao Novo Artista e depois a gente vai contar a história da plataforma. Maurício. Bom, em primeiro lugar, agradecer o espaço, é muito legal estar aqui, a gente tem uma história juntos. Minha história é bem parecida com a do Rafa, porque a gente começou na parte musical mesmo, a gente veio para São Paulo para estudar música, fazer faculdade de música, e a gente acabou caindo também na produção musical, montamos uma produtora, e foi até onde a gente se conheceu, fazendo shows, produzindo e tal. E o Novo Artista, ele chegou de uma forma, tipo, para clarear o nosso caminho. Como assim a gente achasse exatamente o nosso propósito. Depois de tudo que a gente viveu na estrada, no estúdio, convivendo com músicos, com artistas, o Novo Artista chegou realmente para trazer um novo objetivo para nossas vidas. Eu acredito que seja muito importante tu viver coisas, viver sobre aquilo que você quer depois falar. A gente viveu muito, tanto o Fê como eu, como o Maurício, para hoje ficar mais à vontade para falar sobre o que a gente fala, para ajudar os artistas. E eles foram os coprodutores da música Vagalumes, que foi a música mais tocada em 2013. Terceira música mais tocada em 2013. Terceira música mais tocada em Mozart e Polo. E você em casa, terceira música mais tocada em 2013. Vagalumes! Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí. Então tem uma estrada aí muito longa, há muito tempo já, com artistas e médios, pequenos e grandes. A gente se virou aqui, né? Sangue no olho. Sangue no olho, tem que ser. A história, nós todos aqui se cruzou muito cedo, né? Porque quando a gente chegou, a gente começou a trabalhar, eu estava indo muito para a parte de marketing, de publicidade, já fazia algumas coisas de design, o Photoshop, vídeo, etc. Eles começaram a produzir, me apresentaram, eu entrei para a agência dela e aí a nossa história se juntou. Então. A gente produziu as primeiras músicas em 2010, 2011. Caraca! Então é isso aí, cara. 7, 8 anos. Porque a gente veio para focar no mesmo, trilhar o mesmo caminho, nós três, digamos assim, que era a música. Mas a importância de cada um ter tido experiências diferentes e viver coisas diferentes foi o que hoje fez com que tudo acontecesse, porque o Fê justamente foi para essa área um pouco mais afastada da música, que também tinha a ver, porque ele trabalhava com alguns artistas e tal, mas a gente bem na área musical. E aí quando trouxe a parte de estratégia, a parte do marketing, essa parte que o Fê tem da publicidade com a nossa estrada, foi um casamento perfeito, assim, não poderia ter sido melhor. Até teve um tempo que a gente ficou meio preocupado, a gente estava distante, a gente não conseguia se falar, ficamos, acho que mais de ano, não conseguia conviver porque era muito trabalho, né? Mas foi importante para ser o que é hoje, né? A gente sempre conversou muito sobre o cenário da música e o que daquilo se materializou, como é que vocês veem o cenário da música nos últimos, sei lá, 5, 7 anos? Olha, falando um pouco do Novo Artista e vai caminhar para isso. Quando tu tá trabalhando com música, ou seja, tu tá produzindo, fazendo clipe, tu tá fazendo arte, etc, tu tem uma visão. Chega um momento, e aí são coisas da vida, coisas que vão acontecendo, que vão te despertando o olhar para outras coisas. Então, por exemplo, tinha um estúdio, a gente tava trampando junto, a gente tinha que fazer uns freelas, a gente já tava com o Van, que é uma produtora, para quem não sabe, produtora musical, já tem bastante, alguns... Que continua, certo? Continua, tá rodando, 6, 7 anos, uma produtora musical. E alguns artistas começaram a chegar. Artistas médios, uma promoção que a gente fez, que era R$1.000, tu pagava pela produção e a gravação de um clipe, um videoclipe, um web, um making off. Então eu ia lá, filmava o making off, os guris produziam e a gente tirava disso um material. 10, né? Isso, 10. Por R$1.000. E aí uma série de bandas que não tinham R$2.000, eles tinham no máximo R$1.000 para pagar, que é muito barato para produção por um clipe, é só custo. Sim. E aí a gente começou a dar a nossa percepção desses artistas, de tipo, como tem que ser? Cara, tu vai pegar esse disco, vai pegar essa música, essa produção, tu vai fazer o que com ela?
a rádio é assim, vai fazer desse jeito, a produção aqui, o marketing tá assim, assim, assim. E a gente começou a direcionar. E começaram a ter resultado. E a gente falou assim, cara, só da gente explicar, da gente dar a nossa visão, esses caras estão dando resultado. E a galera começou a pedir conteúdo, e pedir mais coisas, a gente falou. E aí, aqui entra a parada do marketing digital, na minha formação de publicidade, que aí eu falei, meu, vamos fazer uma plataforma, vamos fazer algo, compartilhar conteúdo na internet, porque porque é isso. As pessoas precisam. A gente já teve essa prova numa pequena amostragem, só que isso precisa. E aí tem vários exemplos, várias outras coisas que a gente conseguiu achar. Falou, meu, dá pra fazer, vamos fazer, vamos. Pega o celular, pá, e começa. Não tem como, não tem nada. Pega o celular, toca, e vai fazer. Assim começou um novo artista. E isso, conforme a gente foi recebendo, aumentando o feedback, aumentando a quantidade de conteúdo, chegando para mais gente, a gente passou a entender o que o mercado real era. A gente percebeu que aquilo que a gente enxergava era uma pequena porcentagem e um mercado bastante... que São Paulo é muito... quando é muito privilegiado. A gente vivia num mercado muito privilegiado, São Paulo muito privilegiado. E aí tu entende que o mercado é muito, muito além disso. Então eu entendo, e aí vocês dão feedback para vocês, eu entendo que não é que o mercado, ele mudou, claro, mas acho que a nossa percepção em relação ao mercado mudou bastante, de entender que o que a gente tem em São Paulo, nesse eixo Rio São Paulo, principalmente São Paulo, é muito privilégio, tem muita estrutura e informação aqui, e é necessário chegar para mais pessoas. O mercado ainda no Brasil não é tão desenvolvido quanto se entende nessa região. Na parte do business. Na parte do business, exatamente. E eu acho que assim, a história de vocês também, tudo que vocês já passaram com vários artistas, também mostra o que não funciona, né? Nunca se tem certeza do que vai funcionar. Exato. Mas tem alguns caminhos. Mas, voltando um pouco sobre o mercado, a gente acredita que hoje o mercado da música ele passa pelo melhor momento dos últimos anos. Porque teve ascensões em alguns estilos e tal, mas hoje está crescendo, os nichos estão crescendo. O mainstream ele vai ser sempre grande, mas os nichos estão ganhando uma força que isso dá um poder para artistas novos conseguirem trabalhar, não necessariamente ser do estilo que a rádio quer ou que a TV quer. Então isso é ótimo, quanto mais estilos estiver acontecendo, e tem vários artistas hoje que até esse dia eu estava pesquisando que eu não tinha ouvido o nome. Aí eu fui pesquisar. Bom, os caras estão tocando em grandes festivais, os caras têm relevância, público que canta tudo, que consome. Então o mercado musical hoje, apesar dele ser muito carente de informação, ele está totalmente aberto para estilos e novos artistas. A gente está passando por uma transição de mercado musical aí que está incrível. Quem realmente estiver batalhando, estiver fazendo a coisa certa, com persistência, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro, vai ter chance, porque o mercado está muito bom. E eu acredito que um dos principais motivos de por que o mercado está muito bom é que, assim na música como em várias outras áreas, o intermediário, ele cada vez faz menos sentido. Vou te dar um exemplo. Há 30 anos atrás, mais ou menos, era impossível para qualquer artista chegar no público sem uma gravadora, sem um empresário, sem um grande investimento. Então existia um intermediário aí. Da mesma forma que algum produtor de conteúdo ele não conseguiria chegar para o grande público se não fosse na televisão ou no rádio. Hoje, se tu quiser, tu pode criar o teu canal no YouTube e conversar diretamente com o consumidor. Não precisa mais do intermediário. E isso ficou muito claro na música quando começa a acontecer isso. Artistas de nicho que não estão no mainstream, ou seja, não estão na rádio, não estão na TV, estão ganhando dinheiro, estão vivendo de música, estão construindo seu público e estão criando relevância. E no momento que o mercado muda e cai o intermediário, que tinha uma expertise, e ainda tem uma expertise. Sim, tem. Essa expertise precisa ser absorvida pelo músico, pelo artista. Então, antigamente o artista não precisava se preocupar em público, em entender perfil. Então, qual a idade do meu público? Ele está falando a linguagem dele? Será que a minha música está conectando? Ele não tinha que se preocupar. Era compor, tocar. Era compor, tocar e cumprir compromisso. Ou seja, toda a parte administrativa, analítica, era feita por esse intermediário. Então, é natural que ao esse intermediário sair, precisa de um tempo até o artista entender como que faz. Entender e desenvolver as habilidades, que são essas habilidades dele. Porque não deixa de ser um negócio. Não, é um negócio. É um negócio. 100%. É um negócio. Se não é hobby, né? Exatamente. A única diferença é que não é palpável. Não é uma coisa que tu pega. E aí é que é um pouquinho mais difícil, por isso que a gente fala, não tem como a gente falar isso dá certo. Não é sabonete, né? Não é.
Porque o ingrediente, a sacada da música é a mudança de estado de espírito, a mudança de estado. Se a tua música ela conecta e se ela muda o estado de uma pessoa, ela funciona. E outra coisa também que a gente está conseguindo, a gente fala na internet, né, está conseguindo quebrar quando as pessoas pensam em música, elas acham assim, ó, eu só sou feliz e bem sucedido se eu tiver lá em cima, se eu for estourado, tocar no estádio. Não, mas eu acho que isso, cara, não é só na música. Não é só na música. Eu acho que qualquer Faz sentido, pessoa que empreende, Em qualquer pessoa que... Ou você acha que você vai ser o Bill Gates, ou o Elon Quer ser a Musk, Coca-Cola exatamente. do rolê. Paulo Lema aqui no Brasil. E é muito louco, porque tu pensa assim, quantos restaurantes que tu vai aqui perto, que tem ali 10 funcionários super felizes, que adoram o que estão fazendo, uma café. Toda vez que a gente vai pro estúdio, a gente vai tomar café de tarde. Sempre na mesma padaria. E tá sempre cheio. Sempre cheio, porque o café é muito bom, o atendimento é muito bom, as pessoas trabalham felizes ali. Aí agora tu pensa assim, tá, provavelmente nunca ninguém ouviu falar dessa padaria. E agora só porque eles não são Starbucks, quer dizer que eles não são bem sucedidos, não, eles fazem o que eles amam, eles vivem vendendo café, fazendo o que amam. Então, acho que essa perspectiva do tipo, não precisa ser o McDonald's para ter um restaurante bem sucedido, ser o Starbucks para ter uma cafeteria bem sucedida. Mas eu acho que a gente só cai na real disso quando tu coloca pra rodar. Quando tu começa a viver isso, quando tu começa a viver o teu sonho. O teu sonho pode ser enorme, mas se tu não colocar pra rodar, tu vai ter sempre essa ideia de eu quero ser o maior, porque é só o cara que tá aparecendo que é sucesso. E não, e quando tu começa a viver isso, sentir na pele, cada conquista, cada dia, cada minuto, cada feedback positivo que tu recebe é um sucesso. E isso acontece muito, está acontecendo muito, graças a Deus, na música, porque tem muitos artistas pequenos super bem sucedidos. É aproveitar a viagem, né? Que é curtir, aproveitar enquanto a coisa está acontecendo. Cada novo fã, cada novo comentário, né? E isso é importante ter falado, porque aí vai um puxão de orelha. As pessoas, elas querem o chocolate antes de amassar com a cal. Exato. As pessoas, elas querem atalho, elas acham assim, ó, eu quero o sucesso, eu quero a ponta lá. O caminho pra mim não é interessante. Então a primeira coisa que a gente fala para as pessoas, a primeira coisa é, se tu não ama a tua música, se tu não estaria feliz tocando para 20 pessoas, tu não vai chegar a tocar para 20 mil. Se tu não está feliz tocando para poucas pessoas, se a música não é o que te move, esquece, você vai chegar lá. Porque é muito difícil, é muito difícil. A gente sempre fala, trabalhar com música é a coisa mais difícil. Ser empreendedor é muito difícil. Então, se tu não tiver esse combustível para as horas de perrengue, tu não vai conseguir. É impossível? Não é impossível. E não tem glamour. 90% do tempo eu acho que é sem glamour, né? O glamour ele é pro público. O glamour, a magia é pro público. O fã enxerga o artista, ou até mesmo no mundo empresarial, o glamour é para as pessoas que estão te consumindo. Agora o interno, cara, é suor. Mas a gente faz muita questão de justamente transmitir isso, justamente passar isso. Que não é fácil, muito perrengue, são noites viradas, são horas e horas e horas. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo venda do curso e o Fê ficou, sei lá, acho que 3, 4 dias virando noite. E a gente também trampando, virando. Então é justamente isso, se tu realmente não ama o lamaçal ali, é difícil, tu não passa. É muito difícil, tu não passa, tu desiste. Quando eu comecei na música, eu tinha muito medo por causa da idade. Eu falava, gente, hoje eu tenho 45 anos, não preciso mais esconder, porque antes, né? Não fala que tem essa idade, porque pode ser que o público... Até isso eu já escutei, né? Não fala que você tem 40 e poucos, senão... E aí você fica numa corrida de achar que não vai dar tempo nunca mais. De achar que, sei lá, que você já está muito velho para isso. Eu acho que tem um público, tem muita gente que assiste o canal que está passando por transições de carreira, que está saindo de uma empresa, ou que quer tentar um outro estilo, que gostaria de sair, que tem seus 40, 50 anos e acha que está aposentado, que a vida acabou. Eu acho que, e eu vejo pela experiência que eu tive hoje, sei lá, 6 anos depois, eu estou começando o canal agora e eu estou me divertindo muito mais hoje
com 6 anos a mais do que eu já tinha naquela época, sem se preocupar muito se eu tenho 45, 30, enfim. Porque pra ti a felicidade não tá mais em chegar lá, a felicidade tá no caminho. Sim. Ou seja, todo dia é uma diversão, todo dia. Eu sempre acredito que é tu que faz o teu próprio tempo. Essa coisa de estar velho para alguma coisa, a única coisa que eu percebo é a energia que tu mesmo vai ter para investir nas coisas. Então, a base para tudo isso é o quanto tu ama fazer aquilo, o quanto aquilo realmente é a tua verdade. Quando tu realmente está disposto a fazer aquilo e tu ama, tu vai ter energia de sobra. Então o tempo não é problema. Cara, e o mais louco é que, sei lá, quando a gente tava com... Hoje a gente tem basicamente 30 anos. E quando a gente tava lá com uns 20, 21, 22, eu assistia os vídeos, eu li alguns livros que falavam exatamente isso que o Maurício está falando agora. Não, porque se tu amar, não sei o quê... E tu sempre tem um certo... Tá. Mas, meu, depois de viver esses 10 anos, realmente colocando em prática isso que o Maurício falou, tu realmente percebe que por mais que possa parecer batido, cara, é verdade. Entendeu? É real, é O Steven isso. Tyler não tem isso, 70 entendeu? e poucos anos. Não, ele O cara tá fazendo show. O Mick Jagger. You got the silver, you got the gold. Then we have another guest. Well, I can run and jump in fists, but I won't fight. I know you taste so good, but don't you think we need a woman's touch? Se não fosse o amor, se não fosse a vontade, Eles não precisavam mais. Precisavam mais. Tem dinheiro de Os sobra. Stones, quando foram fazer a última turnê deles, que no final acabou virando um filme que o Scorsese fez, Sim. Muito bom, por sinal. eles ensaiaram 3 meses, todos os dias. Os caras, eles tocam 50 anos juntos. Pra Não que- precisaria nem pra que ensaiar. ensaiar? Não. Então, amor, E é quem fez o dedicação. Scorsese feliz da vida. Por quê? Porque eles amam isso. E aí, essa parada que a gente tá falando, só pra concluir do curtir a jornada, a real é que isso não vai vir, não vai cair do céu. Essa vontade, esse prazer. Ou você tem ou você não tem? Não, a real é que chega um momento em que dói tanto, sofre tanto, em que se tu não começar a se puxar e dar um jeito, e a real é essa, dá um jeito de começar a curtir a jornada, tu não vive mais, tu não sofre, tu vive sofrendo. E aí tu passa a curtir, e aí tu vê que tu conquista mais, tu é mais satisfeito, tu é muito mais realizado, tu realmente ganha mais dinheiro, tu realmente ajuda mais pessoas, tu cresce mais, porque o teu olho, a tua atenção tá pro lugar certo, e não reclamando e pensando e negativando e botando tua energia no lugar errado, Botando a culpa nos outros. botando a culpa nos outros.